Para todo o Brasil, agora você fica bem informado. É a Rede Relâmpago com o Relâmpago a Mais, esse telejornal, esse jornal pelo Instagram, onde você consegue ficar bem informado em relação a todos os assuntos, os mais importantes, que ocorrem no Brasil e no mundo. Deixa eu colocar aqui rapidinho aqui o nome do programa e quem é o nosso especialista, né? O nosso grande âncora, comentarista de notícias, que é o grande Maurício Bastos, que, olha, dispensa comentários, daqui a pouquinho você vai ver o porquê esse grande profissional de mão cheia. Deixa eu dar boa noite aqui para Denise Monteiro Coço, para ITL Show também, que está por aí, ao Maurício Bastos, que acabou de entrar, e a gente começa a fazer agora o nosso bate-papo de notícias. Que está aqui com a gente já há algum tempo no Relâmpago a Mais, esse programa diferenciado que comenta as notícias do Brasil e do mundo ao vivo para você. As mais importantes estão aqui. E o jornalista mais importante também do Brasil está Maurício Bastos. Boa noite! Boa noite. Não, que isso mesmo. Apenas um operário. Somos aqui operários da notícia. Tudo bem? Prazer estar contigo, Vitor. Um abraço para você, um abraço a quem nos acompanha aqui nessa live que a gente faz todo mês, né, com um balanço aí das notícias no Brasil e no mundo, né? E um momento muito especial que a gente está vivendo, né? As vésperas do processo eleitoral, né? Daqui a menos de um mês, no nosso próximo encontro aqui, a gente vai estar discutindo aí o que aconteceu no segundo turno, não é verdade? E a gente espera que esse processo eleitoral transcorra sem nenhum tipo de problema, apesar de toda a violência que a gente está observando, a polarização cada vez mais aguda, mais intensa, os ânimos acirrados. A gente espera que tudo isso se arrefeça aí ao longo dos próximos dias, né? Essa é a nossa torcida. Pois é, bem lembrado. Olha, é o último encontro antes do primeiro turno das eleições. Verdade. E quando a gente voltar, Maurício, já vamos ter aí, ou se vai ter só primeiro turno, ou se vai ter o segundo turno, aí com os dois candidatos mais votados. Vamos ver como é que ficam essas eleições super polarizadas, que estão deixando o Brasil à flor de nervos. Mas calma, muita calma nessa hora, vamos votar certo, gente. Vamos lá, vamos para a urna. É o seguinte, olha só, uma notícia que ninguém esperava aconteceu na semana, né, passada, né? A Rainha Elizabeth, rapaz, 96 anos, 70 como monarca, como a toda poderosa lá do Reino Unido, faleceu, rapaz. A Rainha Elizabeth II acabou falecendo. Algumas pessoas até diziam, poxa, o Charles vai morrer antes da Elizabeth. A Elizabeth não vai morrer antes do Charles, não. O Charles nem vai poder ser rei, nem vai ter esse gostinho. Pois é, a Elizabeth morreu no castelo na Escócia, onde ela costumava passar alguns períodos por lá. Já estava bem debilitada, a gente via algumas fotos dela com a primeira-ministra, né, da Inglaterra, ali cumprimentando e tal. Enfim, e aí veio a falecer aos 96 anos. No sábado, o Charles III, o filho dela, né, o Charles, assumiu o trono da realeza e agora é o rei da Inglaterra. Até o hino mudou, que era Deus salve a rainha, agora Deus salve o rei. Maurício, o que o mundo espera dessa mudança tão assim, vamos dizer, não que a gente não esperasse, né? 96 anos, tudo bem, a qualquer momento poderia até morrer, tá? Por causas naturais, de saúde. Mas, olha, são 70 anos à frente do poder ali da família real, ali da realeza, e agora vem o Charles com algumas coisas, inclusive voltadas para o meio ambiente. Maurício, o que pode se esperar disso? Bom, primeiro é importante a gente lembrar, né, tudo que ocorreu com a Rainha Elizabeth, né, antes dela morrer, como você mesmo falou, pegou todo mundo de surpresa, apesar da idade avançada. Ela já vinha muito debilitada nos últimos tempos. A Rainha Elizabeth se despediu nessa segunda-feira, pegando a todos de surpresa. Toda a família já estava meio que se preparando para essa semana, né, que teve uma morte bem discreta, considerada discreta aí, pelos especialistas na monarquia britânica, né? Ela estava no castelo preferido, né, onde ela costumava passar os seus momentos de lazer, os seus verões, né, o castelo de Balmoral, e ela, enfim, ela
Ela morreu com um sorriso no rosto, sereno na última aparição pública que ela teve, né? 48 horas antes de morrer foi a última aparição pública que ela teve. Enfim, ninguém esperava o que realmente aconteceu na última segunda-feira. Agora, o que esperar daqui para frente, né? O que esperar com a assunção aí do Rei Charles, né? Que todo mundo foi alvo de memes aí na internet, né? Depois de mais de 7 décadas, finalmente conseguiu arrumar um trabalho. Ele está assumindo o trono num momento considerado crítico aí para o Reino Unido, e esse Estado soberano, né, que é o Reino Unido, que integra aí no único reino a Inglaterra, também a Escócia, a Irlanda do Norte e o País de Gales. Perdeu para sua ex-colônia, a Índia, a posição de quinta economia do mundo, né? A Inglaterra o Reino Unido como um todo, né, vive uma profunda crise econômica, vive tempos de inflação de 2 dígitos, uma série de desgastes que são decorrentes daquele processo de separação da União Europeia, o Brexit, né, também várias insatisfações políticas de longa data, né, movimentos separatistas, enfim, como o da Escócia, né, e também ideias que circulam na Irlanda do Norte, também em Gales, né, de separação. O Reino Unido está vivendo esses momentos, e o papel aí do novo rei, né, do Rei Charles, é tentar colocar panos quentes nessa situação. Enfim, é um momento delicado politicamente falando, diplomaticamente falando, que o Rei Charles vai ter que lidar nos próximos tempos, e também tudo que acontece no país, que é cercado pelos demais da União Europeia, né, reflexo, né, tudo se reflete dentro da Inglaterra. Então, a gente falou de movimentos separatistas e também a ascensão da extrema-direita, é algo que, de certa forma, preocupa internamente o Reino Unido, é algo com que o Rei Charles vai ter que se preocupar. Tem, nesse momento, a chegada da nova primeira-ministra, né, dias antes da Rainha Elizabeth morrer, assumiu a nova primeira-ministra, Liz Truss, ela que não tem um perfil considerado agregador, né, não tem a plena confiança da população e também do próprio partido. Ela tem aí também um grande desafio, não só a primeira-ministra, mas também o Rei Charles vão ter que trabalhar conjuntamente daqui para frente para conquistar a confiança da população do Reino Unido. Pois é, e por lá, gente, olha, no Reino Unido, existem o chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de governo é a primeira-ministra. E o chefe de Estado era a Elizabeth e agora é o Charles. Então eles vão ter que realmente, como o Maurício falou, tem que se dar muito bem, vai ter que ter aquele poder bem mediado para que possa remediar a situação do povo em relação à inflação, em relação aos problemas econômicos que estão sendo vistos por lá. Bem colocado pelo Maurício. E olha, vai ter um funeral lá que vão ser mais de 10 dias. Eu sei que na segunda-feira, dia 19, é que, enfim, o corpo da Rainha Elizabeth vai para o Palácio de Buckingham. Eu acho que estou falando certo, Palácio de Buckingham, é isso mesmo. Isso. Onde vai ser enterrada. E aí, pronto, acabou, beleza. E aí, finalmente, o cortejo funeral, as visitas às cidades, ele vai a Londres, está na Escócia ainda. Um pouco vai para Londres, vai fazer um bocado de coisa. E você acompanha pela televisão, pelos telejornais, todo o caminho aí do corpo da Elizabeth II, que foi a monarca que mais tempo durou no poder, está aí 70 anos sendo chefe de Estado. Parabéns pela super vida que ela teve aí, 96 anos, né, à frente do Império Britânico. Bom, seguinte, gente, por aqui, como disse o Maurício no início, estamos nos aproximando para as eleições de 2022, para presidente, governador, senador e deputados estadual e federal. E olha só, Rosa Weber hoje tomou posse como presidente do Superior Tribunal Federal, do STF, defendendo a democracia, repudiando discurso de ódio, intolerância e tudo aquilo mais ali que a galera do STF, Supremo Tribunal Federal, tudo que todos eles ministros do Supremo, parece que eles acordam isso.
democracia, né? Resguardar a democracia, resguardar o direito também de você chegar lá e votar pelas urnas eletrônicas, está tudo certo direitinho. Mas é o seguinte, a ministra hoje falou de tempos perturbadores na vida institucional do país, falou de ataques injustos do STF e defesa do sistema eleitoral. Foram os 3 pilares de hoje da Rosa Weber quando assumiu como ministra, como nova presidente do Supremo Tribunal Federal. No discurso de posse, ela afirmou esses 3 pilares. Tiveram presentes na cerimônia as autoridades, como os demais ministros, né, do STF, o presidente do Senado também, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Na mesma cerimônia, o ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse como vice-presidente da Corte. Então, bom, a Rosa Weber, se eu não me engano, ela já assumiu esse posto uma vez aí, né? Eu vou até pesquisar enquanto o Maurício vai comentando. Do Supremo não, ela foi presidente do TSE, ela já havia sido presidente do TSE. Isso. Perfeito. Ela foi presidente do TSE, agora presidente do Supremo, né? E o presidente do TSE, pessoal, é o Alexandre de Moraes. Nesse momento, é o Alexandre de Moraes. Vai cuidar lá de todo o processo eleitoral e todo o processo para que você possa ter lisura e ter transparência nas eleições. Seja qual for o seu candidato, por favor. Chega lá no dia 2, vote, gente. A gente precisa de votos. Precisa que você vote, vá às urnas, estabeleça os critérios que lá atrás o pessoal todo pensou. Muita gente lutou por esse momento, né, Maurício, de votar, de ir às urnas, eleger seus representantes. Muita gente, não vou não, eu vou pagar multa, eu vou votar nulo, vou votar em branco, enfim. Deve ter algum candidato que possa te agradar. Então, fique à vontade. Maurício, a gente teve hoje a posse da ministra e se aproxima o processo eleitoral. Bolsonaro diz que vai até o cortejo lá da Elizabeth. O Lula se aproxima da Marina. Marina, gente, a Marina da eleição passada, lá, que até se deu mal aberto. A coisa está tão assim, se movimentando. Os tempos de eleições, o que você acha que ainda tem mais? Tem mais coisa ainda para a gente se preparar? Maurício, eu juro que eu estou contando nos dedos o dia da eleição para a gente poder ver o que vai dar isso aí, rapaz. Bom, voltando aqui por partes, né, falando da posse da ministra Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal, é importante a gente lembrar que para essa cerimônia são convidados os chefes dos poderes, né, chefe do Poder Executivo, no caso, o presidente da República, chefe do Legislativo, né, no caso, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, também o presidente da Câmara, Arthur Lira. Esses dois estiveram presentes a essa solenidade, ex-presidentes como José Sarney também, aliás, o único ex-presidente que esteve nessa solenidade, presidente José Sarney, ex-presidente José Sarney esteve lá na posse de Rosa Weber, mas o presidente Jair Bolsonaro não esteve presente. Enfim, mais um indício, né, desses recentes atritos que ele vem tendo com a Suprema Corte, né, especialmente com alguns ministros, alguns em particular. Com a Rosa Weber, a gente não tem um histórico de grandes discussões em público, né, discussões através da mídia, através das redes sociais, entre Jair Bolsonaro e Rosa Weber. Entanto, a Rosa Weber substitui Luiz Fux, né, na posição da cadeira número 1, né, na presidência da Suprema Corte. Você lembrou bem que o Alexandre de Moraes, que, enfim, são magistrados que conciliam, né, não só a Suprema Corte, né, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. O Alexandre de Moraes, ele preside nesse momento esse processo que se mostra muito complexo nesse momento. E complementando a informação, agora mudando de assunto, falando aí das alianças e das movimentações, né, Bolsonaro, em meio a tudo isso, anuncia que vai fazer sua viagem aí para o continente europeu para acompanhar a despedida, o funeral da Rainha Elizabeth. E aqui no Brasil temos a reaproximação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-ministra do Meio Ambiente de seu primeiro governo, a Marina Silva. Os dois foram por muito tempo correligionários, pertenceram ao mesmo partido, pertenceram ao PT, o Partido dos Trabalhadores,
mas romperam politicamente alguns anos depois. Inclusive, a própria Marina Silva liderou o projeto de fundação de uma nova legenda, que é a Rede Solidariedade, e nesse momento ela, de forma autônoma em relação ao partido do qual faz parte, ela anuncia de forma oficial, por meio de uma entrevista coletiva, essa reaproximação. Fez questão de dizer que nunca se manteve longe de Lula pessoalmente, sempre manteve contato em momentos difíceis da vida dos dois, sempre estiveram próximos, sempre conversaram. Apenas uma divergência de projetos os separou nesses últimos anos, mas que há algo muito maior que foi determinante para essa reaproximação. A ameaça da democracia, foi o que disse a Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, ex-candidata a presidente em outros pleitos, e agora anunciando seu apoio público a Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições desse ano. É um apoio importante, um apoio relevante, e deixa muito irritado, as outras correntes de esquerda, particularmente a de Ciro Gomes, inclusive após o anúncio dessa aproximação entre os dois, né, entre Marina Silva e Lula. Ciro Gomes publicou tweets mal criados, né? Inclusive essa postura de Ciro Gomes tem deixado assessores da campanha do presidenciável um tanto quanto incomodados, porque à medida em que Ciro bate no candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, ele perde apoio para defensores, né, da candidatura de Ciro Gomes, acabam desembarcando da candidatura de Ciro Gomes e partindo para Jair Bolsonaro. Ou seja, a cada pesquisa que aparece, depois que Ciro bate em Lula, o Ciro perde apoio e o Bolsonaro ganha apoio na mesma proporção que Ciro perde. Então está havendo uma certa preocupação em relação a esse movimento aí de pancada em relação ao presidente Lula. A gente tem que observar esses movimentos aí nas próximas semanas, Vitor. Pois é, e observar. Tem gente que acredita em pesquisa, tem gente que não acredita em pesquisa. Olha, gente, o que é válido é você escolher o seu candidato, vai lá no dia das urnas, no dia do seu voto, e possa colocar o melhor representante que você possa achar, para governador, para senador, os deputados também, aqueles que você tem certeza absoluta que vão fazer um bom trabalho por lá e por aqui também, né, para o seu estado e para o Brasil inteiro. Eleição é uma coisa, olha, muito doida, e como o Maurício falou, essa eleição, gente, a gente não sabe nem o que vai acontecer, mas depois do dia 2 de outubro, que sejam eleições pacíficas e que, se tiver primeiro turno, se tiver segundo turno, bom, que vença o melhor, né? E você, consciência, por favor, para votar. Vitor, olha, só falando em âmbito estadual, né, para a gente passar, passar limpo também as questões, aqui no estado do Rio de Janeiro, nesse último fim de semana, a gente teve mudanças, né, a definição do novo candidato a vice-governador da chapa do candidato à reeleição, Cláudio Castro, né? Cláudio Castro, que foi eleito vice-governador na última eleição, era vice do governador Wilson Witzel. Witzel passou pelo processo de impeachment, foi impedido de seguir o seu mandato, até tentou aí a sua candidatura, mas ela foi impugnada pela Justiça Eleitoral. E o candidato Cláudio Castro agora, que tinha como candidato a vice o Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, ele teve também sua candidatura impugnada, ele não pode disputar essas eleições, teve os direitos suspensos pela Justiça Eleitoral. Em seu lugar entrou Thiago Pampolha. Thiago Pampolha assume a vaga deixada por Washington Reis e a partir de agora se configura uma nova chapa para a disputa aí, chapa que lidera nas últimas pesquisas, chegou a haver empate técnico entre a chapa de Cláudio Castro e Marcelo Freixo, mas essa é a nova configuração da chapa que no momento lidera as pesquisas, Cláudio Castro juntamente com o Thiago Pampolha. A partir de agora, Washington Reis está fora da disputa, apesar de alinhado politicamente com o novo candidato a vice. Ele assumiu essa vaga com as bênçãos de Washington Reis e dos demais partidos que fazem parte dessa chapa, especialmente
o PL, partido de Castro, o PP, partido de muita influência, o MDB e União Brasil são os partidos majoritários aí nessa chapa de Cláudio Castro. Pois é, olha, o Thiago Pampolha tem 35 anos, ele é secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. Tá aí, Thiago Pampolha Gonçalves. Gente, é importante que você possa pesquisar, inclusive, bem lembrado, Maurício. Eu queria dizer para todos, por favor, pesquisem os vices, candidatos a vice-governador, vice-presidente, os que podem vir a pegar ali, vamos dizer assim, vai ter um afastamento do presidente, assumir o vice-presidente. Você tem que conhecer quem é o vice desse cara. O governador, sai o governador, assume o vice. Né? Tem algum escândalo. O que acontece? Está acontecendo pra caramba. E não vai ser, não é de hoje. Enfim, quando esse candidato também sair, ele quiser se eleger alguma coisa diferente, quem fica é o vice. É o que está acontecendo lá em São Paulo. Né? Lá o Rodrigo Garcia é o governador de São Paulo já há algum tempo, porque o Dória, né, saiu do governo do Estado para poder ser candidato a presidente. Acabou que não foi mais candidato a presidente. Está lá o Rodrigo. Então, quer dizer, atenção, muita atenção aos vices. Eles podem vir a assumir a qualquer momento, a qualquer coisa que aconteça. Não é isso, Maurício? Essa dica, olhem para o vice. Olhem para o vice. Olha, esse final de semana terminou um festival que, olha, entupiu de gente, deixou todo mundo feliz com um bocado de shows legais. Foi o Rock in Rio 2022, que já está deixando saudade. Teve shows lendários, há quem diga que lá o Guns N' Roses, o Axl Rose não tem mais aquela voz, claro. Quem curtiu lá no passado vai lembrar. E não é importante poder comparar o Axl Rose, claro, está ficando velhinho, a vozinha dele também está ficando ruim. Mas shows muito bons. Você pode conferir lá nas redes sociais também, no próprio Multishow. O Globoplay também vai preparar uma coisa bem legal aí, um apanhado do Rock in Rio. Enfim, acabou o Rock in Rio e a gente fica esperando o próximo. Maurício, você gosta de rock, apesar que o Rock in Rio agora virou um festival. Agora não, desde sempre. É um festival de música, né? Não confunda, é um festival de música chamado Rock in Rio, mas uma marca, né, na verdade. Mas shows vibrantes. Eu fui em 2017 para ver o Bon Jovi. Esse ano eu não fui, não. Né? Mas no próximo eu estou com vontade de ir. O Maurício, tá bem empolgante, né? Eu já fui a trabalho e só nas redondezas não cheguei a entrar, mas assim, da vez que eu fui, a atmosfera é realmente inigualável, né? É uma coisa, é aquele caos que a gente sente pulsar, né? Enfim, as pessoas alegres querendo acompanhar de perto os seus artistas favoritos, as suas bandas principalmente, né? E você falou do Guns N' Roses, também outros nomes do passado que se apresentaram, por exemplo, o Billy Idol, que esteve na edição, se não me engano, de 1991, né? 91, a segunda edição do Rock in Rio, e muita gente fazendo estabelecendo essa comparação nesse paralelo. A voz não é mais a mesma, né? Mas acho que é muito mais do que a voz, mas sim a presença, né? Algo simbólico, não é para ouvir a música, né? É para sentir, para ter a presença do ídolo, né? É verdade. É bem legal você saber, por exemplo, o Guns N' Roses veio tocar aqui, gente. E o Axl Rose está lá, está tocando lá. O guitarrista, o Slash, é isso? Tá lá, fazendo aquela zoeira toda. Cara, que bacana! Você teve a possibilidade de ver. É muito legal o show Rock in Rio. Né? Agora também tem o Lollapalooza também, lá em São Paulo, que também está se movimentando, está bem grande. Então, olha, gente, vale a pena. É o que a minha esposa fala para todo mundo, que a gente foi. Olha, não foi no Rock in Rio? Vai uma vez, vai uma edição, pega esse um diazinho e tal. Você tem que viver essa experiência sensacional. O Rock in Rio realmente está demonstrando isso, edição a edição. Gente, olha, eu não... Teria um Rock in Rio em 2023, se tivesse no ano passado, não teve por causa da pandemia, 2021, e aí agora a gente vai... Estão pensando ainda em ser 2024, mas em 23 tem gente que está dizendo aí, não sei se é boato, não sei se é fake news, que em 23 deve ter para acertar aqueles anos ímpares. Você ouviu sobre isso, Maurício? Eu vi comentários a respeito, né, mas não há nada confirmado por enquanto por parte da organização, né?
A gente Pois é. espera, é importante que eventos como o Rock in Rio, né, além além do agito cultural que ele proporciona, né, proporciona movimentação da economia, né, muitos empregos diretos e indiretos gerados, né, é muito legal contar com esse tipo de evento aqui na cidade do Rio de Janeiro, atrai turistas, movimenta o mercado do entretenimento e todo o universo que orbita o entretenimento, né, o transporte, a segurança, o ramo da alimentação, né, a alimentação e bebidas, é muito legal que a economia fique ativa em situações como essa, é muito bom a atmosfera do Rock in Rio e de outros festivais, né? Como você falou, não é só rock, é um festival de música, né? Desde a primeira edição, desde 1985, né? É o festival de música que leva o nome Rock in Rio, né? Aliás, vou até fazer uma comparação em outros estados aqui. Você vai, vou sair à noite, você vai pro rock, né? Enfim, aí vai no rock curtir um samba, um pagode, né? Enfim, você vai curtir um rock lá no Espírito Santo é assim, em Minas é assim. Vai para onde? Eu vou pro rock, eu vou curtir um samba lá no rock. Eu vou pro rock, eu vou pro rock. É. Muito bacana. Alguns lugares é a balada, né? Balada. Ai, caramba, fugiu agora da cabeça. Balada, tem outros nomes também. É bem conhecido. Muito lá pro Nordeste, tem muita coisa assim. Balada, né? brega, night. Isso aí. Olha, gente, o negócio é o seguinte: a vice-presidente do Rock in Rio, a Roberta Medina, né? Ela afirmou que é 2024. Mas tem uma galera que fala em 2023. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, 2023 ou 2024, que seja, vai ser mais um festival vibrante como foi esse em 2022. Eu acho que vai ser 24. Não vamos fazer no ano que vem, não, porque tem aquela programação também, Rock in Rio Lisboa, tem o Rock in Rio sei lá onde, né? Madrid. Ano que vem, de repente, vai jogar isso de vez. Olha, ano de Copa do Mundo e a Copa está chegando, gente. Olha, ninguém estava mais... Né, o todo está desacostumado. A Copa do Mundo era em junho, julho. Essa Copa é em novembro e dezembro. Pois é. E lá no Equador tem uma baita de uma confusão, gente. O Equador é um dos países que está na Copa do Mundo. E olha o que aconteceu. O jornal inglês Daily Mail publicou um áudio no qual o lateral direito Byron Castillo, que é do Equador, olha essa, faz uma suposta confissão a respeito de sua nacionalidade e data de nascimento. Nele, o jogador admite que nasceu em Temuco, na Colômbia, em 95. Não em 98, em General Villamil, no Equador, como consta o seu passaporte. A publicação pode influenciar na investigação do caso pela FIFA. O Chile denunciou a escalação irregular do jogador pela seleção do Equador em 8 jogos das eliminatórias. A entidade encerrou o processo, mas os chilenos recorreram. O Comitê de Apelações da FIFA julga o recurso no próximo dia 15 e convocaram Byron Castillo para a audiência. Maurício, que confusão, rapaz. O Equador conseguiu nos pontos ir para a Copa, mas tem um jogador lá que afirma que não é equatoriano, é colombiano. Gente, e nessa tá o Chile, ali de olho na vaguinha que acabou. E aí, Maurício, como é que fica isso? Pois é, essa história está rolando desde a época do anúncio da classificação do Chile, né? Muito se fala desde, enfim, a nacionalidade do Castilho já é assunto no Equador, desde quando ele foi chamado para as seleções de base. Esse assunto já é conhecido. Ele não jogou o Sul-Americano Sub-20 de 2017 justamente por causa de inconsistência nesses documentos. E aí quem acompanha o futebol sul-americano percebe essa movimentação. Esse camarada não participou das seleções das categorias de base, como ele pode ter ascendido dessa forma e fazer parte da seleção principal do Equador. Então, o Chile está contestando, já não é de hoje, essa escalação. O Chile denunciou essa escalação irregular do jogador pela seleção do Equador. Isso aconteceu em 8 jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O advogado que representa o Chile na Corte do Esporte, na FIFA, né, o advogado brasileiro Eduardo Carleso, disse que vai acrescentar esse material, esses diálogos que foram publicados pelo jornal inglês, vai acrescentar no processo, na argumentação, vai anexar essas
enfim, essas novas provas, né? Ele diz que sabia da existência desse áudio, porque isso era claramente mencionado em documentos oficiais no Equador, mas o conteúdo era desconhecido por parte da representação chilena, né, pelos advogados do Chile. Então, a gente vai ter aí nos próximos dias novos capítulos dessa novela e, quem sabe, uma reviravolta, né, em relação à entrada aí do Equador, podendo dar o espaço, podendo ceder a vaga para a seleção chilena aí para a disputa da Copa 2022. Fortes emoções na América do Sul, hein? Fortes emoções, gente. Pô, vocês repararam aqui que o Relâmpago a Mais, com todos os assuntos, com muita emoção. Olha, a Rainha, o Rock in Rio, esse lance aí, gente, o Equador pode ficar de fora da Copa. Olha que coisa. E as eleições, ai, ai, ai. Próximo encontro entre Maurício Bastos e Vitor Corso será para falar também das eleições. E aí, mês que vem a gente se vê. Mas antes de terminar, deixa eu dar uma repassada no dólar. R$ 5,09 foi o dólar. R$ 5,00 terminou hoje o dia. R$ 5,09. R$ 5,09. Baixa cada vez mais. Cada vez que o dólar baixa um pouquinho, nossa moeda se valoriza mais, a inflação cai mais e a gente consegue ter mais dinheirinho no bolso. Isso é muito bom. E os especialistas, hein, Vitor, dizem que assim, se o dólar ficar abaixo de 5, então fiquem atentos. Se ficar abaixo de 5, corre para comprar. Compre sem medo, porque é difícil que caia mais do que isso. É verdade, é verdade. Boa, boa. Um investimento você comprar o dólar, deixar guardadinho lá, porque o dólar já esteve em 6 e foi embora. Quase 6 e pouquinho, foi para cima. Eu venho acompanhando, o negócio tá bravo. Clima no Rio de Janeiro, gente, olha só. Hoje, máxima foi de 22, mínima de 19. Então, fez um dia bem assim, bem friozinho, aquele friozinho de inverno, aquele invernozinho que já está terminando, né? Na terça-feira tem máxima de 26, chuva amanhã, pode ter chuva amanhã, tempo nublado com chuva, não tem sol amanhã, pode chover, 26 graus é a máxima. Na quarta-feira cai mais, para 24, chuva de novo. Na quinta cai mais um pouquinho, 22, e mais chuva. Na sexta, 21, e chuva de novo. O sol reaparece no sábado, com nuvens, parecia aquele cara do tempo, assim, com nuvens, o sol no sábado, só sábado, gente. Máxima de 22, aumenta um pontinho. E no domingo vai a 23, o sol um pouquinho mais forte, e na segunda-feira vai a 26 de máxima, segunda-feira que vem. Olha que loucura essa temperatura, gente. Vai ter chuva. A natureza está presenteando a gente no fim de semana, né? O pessoal que pode curtir a folga, né? Nesse fim de semana a gente teve sol forte, né? E calor intenso no sábado, né? No domingo uma virada, no domingo começou a virar o tempo, né? Mas ainda foi possível aproveitar uma brisa suave, sem chuva, no último domingo. E no sábado, enfim, a gente vai passar a semana com chuva, e no sábado, quem sabe, a gente vai ter aí de um tempo de sol para aproveitar aí, quem pode curtir aí o sábado e o domingo. É uma boa. Final de semana com sol. Maurício, só tenho a agradecer novamente a sua parceria, a sua companhia. Agradeço a todos que entraram na live, que vão ver depois lá no YouTube da Rede Relâmpago. Vamos colocar as lives todas as lives são exibidas lá, são colocadas lá, para que você possa depois curtir esse trabalho de qualidade que a gente faz. Maurício, só tenho a agradecer. Quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Por favor, fique à vontade. Mandar um abraço aqui pro pessoal que está aqui com a gente, Fernando Iluminador, Alessandro, Lenisa Simões, um beijo, Lenisa, boa noite para você. Quem está aqui com a gente acompanhando, Edson Mauro, bom de bola, locutor da Rádio Globo, locutor esportivo. Um abraço, Edson. Aqui, Zé Alves Chaves, Aparecida Ferreira, Osias José, TT Luz, João 2906, Toque de Bola JF, Wallace DE, Fernandinho Barbershop, Roberto Dantas mandando um abraço, Jorge Costa, todo mundo aqui acompanhando a gente. Quem mais? Vamos lá, vamos voltar para o começo aqui, só para mandar um alô aqui, para não esquecer de ninguém, né? Retribuir o carinho. Aislan aqui acompanhou, Aislan Miossi. Fernando Borgado, meu amigo, um abraço para você. Quem mais aqui com a gente? Fred Matos, companheiro de muito tempo, um abraço para todo mundo aqui. Vamos, tô aqui baixando a tela, hein? Tá travando aqui, mais um abraço. Stefano, um abraço para você. Derso Vitor, diz que acompanha o
O material que a gente preparou no tempo da Rádio Globo está lá, armazenado no Spotify, no Futebol Manivela. Um abraço, Derson. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente, né, Vitor? Obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite. Novamente, é sempre uma honra poder estar aqui contigo e mês que vem tem mais. Para mim também a honra é perfeita, é recíproca. E olha, gente, sigam o Maurício Bastos no perfil dele. Ele está sempre colocando coisas geniais lá sobre a história do jornalismo, história do rádio. Ele fez uma homenagem linda ao rádio. E olha, vale a pena porque ali tem cultura à vontade para você pegar ali. Na hora que você for dormir, pega lá. Pega o perfil lá do Maurício Bastos e vai passando. Ele passa tanta coisa legal que você simplesmente se esquece do mundo e entra naquela atmosfera muito boa aí da comunicação. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos que entraram na live. Obrigado a todos que curtiram o nosso programa. Esse foi o Relâmpago a Mais, do dia 12 de setembro de 2022. A gente volta no mês que vem com o Relâmpago a Mais, com o Maurício Bastos afiadíssimo. A gente vai falar de política, gente. É política que já vai ter terminado o primeiro turno. Se vai ter primeiro, se vai ter segundo, isso a gente vai ver depois. Tchau, tchau, pessoal. Uma excelente noite. Aqui, Relâmpago, mais que lives. Compartilhamos conhecimento. Até a próxima.